Ao vivo, em direto, neste momento. Com o apoio da iServices, reparação multimarca de smartphones, tablets e computadores. E hoje vamos até à RTP2. Também tem de ser de vez em quando. Não podemos andar sempre a malhar na SIC e na TVI, porque os intelectuais também são filhos de Deus, também merecem a nossa atenção. E então o que é que vem daí? Um ciclo de cinema húngaro? Não, muito melhor. Eu vi todos os episódios do programa Scroll, Okay. pelo menos todos os que há até ao momento, apresentado por Diogo Faro e JB, que todas as semanas debatem temas fraturantes com um conjunto de jovens. Já fazia falta um programa assim, finalmente um remake do Rédea Solta. Rédea Solta? O que é isso? Vocês não se lembram? Lembro-me do Muito Louco. Não, Assim? é mais recente o Rédea Solta, programa de Pedro Granger na TVI, em que todas as semanas ele debatia também temas fraturantes com um conjunto de jovens, com algumas diferenças, no entanto. Por exemplo, desde logo o mobiliário, enquanto que no programa de Granger os jovens estavam sentados em coloridos puffs, no de Diogo Faro estão em cadeirões recolhidos no lixo. Já não há tanto dinheiro, sabes que... Por outras palavras, não, eu acho que aquilo é mais ideológico. Digamos que os convidados do Granger eram todos do CDS e os do Diogo Faro parecem ser do Bloco, ou do PAN, pronto. Mais de 10 anos separam os dois programas, o que se faz notar também ao nível das temáticas. Em 2009, o tema mais quente no Rédea Solta era este. Falarmos de grupos, falarmos de tribos, deem-me nomes de tribos que existem. Betos. Ei, quem falou? Chungas. Betos, chungas, góticos, emos é uma especialidade hippies. nova. Que eu tive. Os hippies, Os freaks. os freaks, Os frikis. punks, Os dreads, os skaters. depois Os também há, surfistas. depois há os Surfistas surfistas também. todos, que também são considerados tribos. Os skaters, os surfistas, os da capoeira também há, ou não? Aquela Também, malta do mais. karaté. Dos Não, jimbés e não sei o quê. Com os jimbés. Olha, eu acho mal, por acaso, isto agora estão-me a perceber que esta organização não permitia que um gótico fosse chunga, por exemplo. Não, Ou não, skater. era separado. Podia andar de Acho skate, mal. o gótico. Mas contente. Sim. Prossiga, Os tempos prossiga. mudaram, Pedro Granger, entretanto, já sabe dizer jambé, e já não se passa 50 minutos a discutir se chunga se escreve com CH ou com X. Agora é mais 50 minutos a concordar que todos e todas deve escrever-se com X, assim, todos e todos. Sim, pois. Pedro, bom, eu acho que devemos começar primeiro por não generalizar. E dizer que a sociedade portuguesa é estruturalmente racista é uma generalização abusiva. É Pedro, podemos começar. Há que dizer aqui que o Pedro... Desculpa interromper, Tana Galvão. Sim, estava a Desculpa adorar. interromper, estás a gozar com a voz das pessoas. É só para acabar antes das 8h50. Há que dizer que aqui o Pedro é uma carta fora do baralho neste programa Scroll. Ele não corresponde ao perfil dos participantes. Digamos que parecia pertencer ao painel do Rédea Solta e não deste. Para visualizarem, o Pedro é acima daquelas pessoas que aos 16 anos... Mas já estás no scroll, já não estás na Já Rédea seja, Solta. não, Ok, já é o sim. Scroll. Daquelas pessoas que aos 16 anos já veste fato e gravata, Sim, sabem? sim, sim. É tipo um Sebastião Bugalho em potência. Eu dou-lhe 2 semanas para estar na nova CNN também. E se esta coisa de não generalizar pode fazer até sentido, o Pedro logo a seguir particulariza, o que já não faz sentido nenhum. E é este um dos grandes encantos do programa Scroll, reunir 5 ou 6 comentadores e conseguir que o espectador não concorde com nenhum. Nós temos uma Ministra da Justiça que é angolana, doutora Francisca Van Duman. Temos um Primeiro-Ministro que é goês. Portanto, se isto é um país racista, jamais poderíamos ter uma Ministra da Justiça angolana porque diriam que era incapacitada para o ser. Pedro, Assim, quantas pessoas mais ou menos há no poder do país? Fazes mais ou menos ideia? Quantas pessoas de cor? Não, todas. No governo há 70 governantes. 70. Sim. E tu achas que 2 pessoas tipo negras, no meio disso tudo... Sim, porque a sociedade portuguesa é predominantemente branca, portanto é natural que essa seja a proporção. Isto é o chamado até temos ministros que são, não é? Há alguém diga até tem amigos que são, mas é quase tão bom como dizer que António Costa é goês, apesar de ter nascido em São Sebastião da Pedreira, que eu saiba fica aqui em Lisboa. Uma coisa gira é que eles, apesar de serem muito novos, sabem tudo. Nunca soube a resposta, não sei. Por exemplo, assim de repente, quantas pessoas há no poder? 70. Para uma pergunta ultra vaga, uma resposta super concreta. Que contas terão sido estas? É que eu, que não sei nada, porque já sou velha, fui contar quantos ministros e secretários de Estado é que temos e a conta deu 56. Quem serão os outros que faltam? Os 14 poderosos. Marcelo Rebelo de Sousa, o vice-almirante, Valem Ferro por Rodrigues... Quem será mais? Tony Carreira? Bom, ouçamos outro convidado, outro Pedro, Peter Castro. O governo podia ser todo constituído por pessoas racializadas e Portugal continuar um país racista. Porque a dimensão que existe de racismo é sofrida por cada cidadão racializado e, por isso, um token que seja usado para
desvirtuar. Um token? Isto é muito útil para aprendermos a falar como os jovens Foi o contemporâneos. senhor que token é escreveu para o banho. o Senhor dos Anéis? Costumo usar. Havia uns tokens token. antigamente, não é? Exatamente. Nos telemóveis. Eu sei que isto é frase de velho, não é? Isto de querer aprender a falar à jovem, de velho ou de boomer, como se diz agora. E pessoas racializadas também. E token. A primeira vez não. Quando o A telefone primeira token. palavra eu encontrei no dicionário. Ai meu Deus. Já token, não faço ideia. Eu pesquisei e diz que tem a ver com blockchain. Que eu também não sei o que é. Ver o scroll é ótimo para nos sentirmos burros. É assim que se vê que esta geração é muito mais sofisticada. No meu tempo, se os meus pais vissem programas para jovens, era isto. Muita louco. Já está. Eles ficavam com a certeza de que eram muito melhores do que eu. Sentiam superioridade moral em relação à minha geração. Não havia cá tokens, só tirolês. Mas vamos ao momento Ganhas é Figueiras. em que o debate aqueceu, como se fosse um daqueles debates dos boomers que discutem futebol, em que invariavelmente há um que amua e abandona o estúdio porque não admite que se fale mal do seu clube. Eu fui ver as queixas de racismo e discursos de ódio. Foram 665 o ano que passou. Mas nem muita gente faz queixa. Olha, eu vou contar uma experiência que eu passei. Eu fui com mais 3 amigas à piscina. Não tínhamos passe, supostamente. Veio o revisor, ele deu-me uma multa a mim. Não deu uma multa às minhas 2 amigas. Eu não fui fazer queixa, mas aconteceu. Isso é tão grave. Enfim. Então, eu não mas fui fizeste fazer mal queixa. em não ter feito queixa. Mas aí é uma E ele é não uma fez mal em opção ter dado uma multa a mim? Exato. Então, Por e racismo? precisamente por ele ter feito isso, tinhas feito queixa. Para ele depois, pela sua chefia, ser castigado. Repare que aqui a discussão não Fiquei é... só na parte da piscina e do revisor, que não sei se Também não uma- sabia que havia Não, isso. foram revisor na obviamente de piscina. comboio, não é? Descansa uma cabeça. Desculpa. Reparem que aqui a discussão não é se foi ou não racismo. Estão todos de acordo nesse ponto, Sim. não é? Estão só a argumentar sobre apresentar ou não apresentar queixa. Parece uma questão relativamente pacífica. Só que não. Viram? Também sei usar expressões Espera aí, modernas. Joana, só que não é muito antiga, até eu sei, Sim, é para aí exato. 2012 ou assim. Já não é, não é considerado uma expressão Seguimos moderna. então, prosseguimos. Tu estás-me a dizer que eu tenho que ter a coragem de me levantar naquele dia, ir à polícia, fazer queixa e explicar outra vez todo o processo. Claro. Mas como é que as coisas mudam? É Isso é- ficares na Isso passividade? não é questão de ficar na passividade. Isso era a questão excelente que podia acontecer. Mas não é um bocado errado ainda estarmos a pôr a responsabilidade nas pessoas que sofrem discriminação, a responsabilidade delas resolverem o problema? Não é um bocado, Não. se queres resolver o problema, tu que és mulher negra, vai fazer queixa? Não, se não é fique nada sentada? disso que eu estou a dizer. Eu já fui insultado pelo meu vizinho e quis apresentar a queixa na polícia. Foi Não, o que eu fiz. preciso fazer uma pausa. Epá, desculpem. Eu preciso fazer uma pausa, credo. Meu Deus. Então, mas Mafalda. porquê? Neste momento, lá está. Mafalda levantou-se e abandonou a sala, como se estivéssemos no Big Brother. Acontece lá muito isto. E Diogo Faro foi atrás Não dela. é nada. Apelando à calma, como acontece também no Big Brother. Reparem que ela não abandonou o debate por alguém ter dito uma coisa racista. Isso seria absolutamente compreensível. Ela abandonou porque alguém lhe disse que achava que devia fazer queixa de quem faz coisas racistas. Portanto, se isto é o máximo da divergência que a Mafalda aguenta, talvez não tenha sido a escolha ideal para estar num debate de ideias, não é? Depois de todos beberem água com açúcar. Voltaram. Estamos de regresso. E confortar a Mafalda, está perfeitamente normal que se sinta mais assoberbada e qualquer pessoa Este eu faço. sinta discriminação cotidianamente, que eu não faço ideia do que é isso, nem os Pedros fazem. É normal que isto mexa, que seja um tema difícil, seja emotivo. Confortar a Mafalda que se sente assoberbada por estar num debate em que nem toda a gente concorda com ela. É perfeitamente normal, é muito complicado. É quase tão normal como o apresentador, Diogo Faro, assumir que 2 dos convidados, os Pedros, não sentem qualquer discriminação no dia-a-dia. Como é que ele sabe, não é? Eles podem pertencer a uma minoria discriminada também, não Dos fazemos Pedros, ideia. há pessoas que odeiam Pedros. Exato. Olha, o Pedro do fato e gravata, por exemplo, pertence à minoria de jovens que se vestem como se tivessem 70 anos e não deve ser fácil. E também à minoria que faz comparações absolutamente descabidas. Se acharam que comparar racismo a discussões com vizinhos foi bom, preparem-se porque ainda não viram nada. Ainda assim já te sentiste discriminada pelo teu sotaque? Tem sempre aquilo que é sutil, né? É as brincadeiras, são situações que acabam por nos reduzir àqueles estereótipos de sempre muito relacionado com carnaval, com samba, ou até o de prostituta. Bem, brincadeiras com estereótipos relacionados com carnaval ainda vá que não vá. É como dizer que os portugueses são todos fadistas. Não é verdade, mas também não ofende nada, não é? Dizer que trabalham todos na prostituição. Penso que já não configura bem uma piada, não é? Às vezes há este problema de enfiar tudo no mesmo saco. E tal, eu fui discriminada quando me perguntaram se eu, sendo brasileira, gostava de sambar.
E se com aquele sotaque trabalhava num bordel? Não é propriamente a Pois mesma não, coisa. pois é uma diferença, Um é claro. pergunta de quem quer fazer conversa no elevador e até ser simpático, o outro é de quem quer levar uma bufetada no elevador, não é? E vamos então à comparação inapropriada do Pedro. Sobre esta situação do sotaque, também há piadas sobre o sotaque dos alentejanos ou sobre o sotaque dos portuenses. Que não são propriamente discriminados em Portugal. Bem, mas eu ouço bastante piadas sobre essa circunstância. Os brasileiros têm português do Brasil, têm um sotaque diferente, assim como... Aliás, no próprio livro de Saramago, no Memorial do Convento, ele refere lá, precisamente, que o sotaque do Norte é um sotaque horripilento. Ele escolheu sotaque horripilento. Tem de tirar o Nobel ao José Saramago já hoje. Essa tal coisa que estás a falar, que há um preconceito... Essa com o coisa é a português minha do Brasil. vivência que você está dizendo, né? Pronto. São muito sensíveis a discutir estes jovens, não é? Sim, Ofendem-se sim. com as palavras essa coisa. Não é essa coisa, é a minha evidência. Que picuinhas. O Pedro fez tanta afirmação absurda que não é preciso focarem-se em essa coisa, não é? Também não ofende. Mais valia esperar em 5 minutos e ver o que é que ele respondeu a um jovem cigano que se queixou de ter de disfarçar às vezes a forma de falar. Quando eu entro num café com um grupo de amigos a falar assim, ficamos sempre com o pé atrás. Às vezes até chamamos a atenção uns aos outros, não faço assim, não é? O que é que tens para me dizer a mim? O que eu tenho a dizer é que, por exemplo, há situações no português do Brasil, por exemplo, orelhão, foi uma professora minha que me ensinou. Eu sabia lá o que era o orelhão. Não sabia. Esta foi metida assim, não estava à espera. Ok, tu finges que não és cigano para garantir que és bem tratado num café. Então e eu, que só aprendi que cabine é orelhão no 8º ano? O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Ninguém faz ideia. Ou então sou eu que estou velha e não consigo acompanhar o debate deles, é muito rápido, não é? Aliás, comecei logo mal porque não percebi que o Mário era de etnia cigana, não é? Quando falou deste problema de ter de disfarçar o sotaque, eu pensei que fosse alentejano. Entrava nos cafés e tinha de disfarçar, senão a malta pensava logo, ui, que este é do Alentejo, estou tramado, vai demorar 3 horas para lanchar. E eu queria fechar o estaminé às 8. Desculpem, tens razão, foi preconceito. Sim. E penso que não é admissível nos dias que correm. Sim, mas achas correto eu ter de me mascarar para ser bem entendido? Não é isso. Eu acho que tu, para comunicar com as pessoas, precisas de uma língua. E em Portugal, a língua mais falada é o português de Portugal. Aliás, nós somos uma só nação. Eles estão a falar de sotaques. Se tu escreves baca no exame de português, tens errado. Cá está, mais um argumento muito forte. A língua mais falada em Portugal é o português de Portugal, por isso no exame não pode escrever baca. Não existe. Este Pedro não me para de surpreender, é admirável. Se bem que o outro Pedro, o Peter Castro, também é digno de nota. Neste caso, de má nota, se fizesse a tal prova de português. Um negro tem que sempre carregar a heritage de todas as pessoas da sua etnia. Isso é errado. Heritage também é errado, não faz sentido, Pedro, porque estavas a falar português. Mas eu devia ter adivinhado que ele falava assim, não é? Já que ele se apresenta como Peter Castro. Pois é. 50% português, 50% de línguas estrangeiras ou calhas. É isso que é ser não binário, não é? Que os jovens falam muito isso agora. Não, Joana, não é nada disso. Desculpa. É muito difícil acompanhar, são muitos termos novos, mas eu tento, eu juro que tento. Só que depois eles começam a falar inglês e eu perco-me. Achas que isso vem da tua família ou vem da sociedade? Both. Acho que é um bocado dos dois. Pois são os mental problems. Todo uma effort e um esforço maior. Acho que agora o TikTok está rising. Não sei, eu acho que o TikTok também é um ótimo caça-talentos, to be honest. Sim, e dá para networking. Isto mexe tanto comigo. Também comigo. Aqui é que o Pedro devia dizer que isto não é português de Portugal, não é? Baca é mais português de Portugal do que isto, na medida em que é português do norte de Portugal. Isto que eles falam é português do norte de Londres. Assim como os lisboetas têm um sotaque errado quando dizem coelhos, quando é coelhos. Exatamente. Em português de Portugal escreve-se vermelho. Sim. Nós dizemos vermelho. Também estamos errados? Estão errados, porque o português correto é dizer vermelho. Pronto, então mas eu quero Ninguém está certo, na verdade. Não. Agora eu quero ouvir a experiência do que é São ser as variantes agora da me língua. interessa muito saber, acho relevante. Sim, mas isso... Agora não me interessa muito saber, diz Diogo Faro, e bem, a tentar recentrar o debate. Vermelho, coelho, Eles vermelho. reuniram-se ali para discutir fenómenos tão graves como o racismo. Passado 10 minutos estão a discutir se deve dizer-se vermelho ou vermelho. Eu aposto que quando os convidaram para discutir questões relacionadas com a cor não era bem isto que tinham em mente. Quanto muito discutir peles vermelhas, não é? Agora isto não. Eu termino com mais um bonito exemplo de como não se aproveitava naquele painel. E não estou a discriminá-los. Eu estou a tratar todos por igual. É importante dizer uma coisa. Portugal foi o primeiro país do mundo a abolir o racismo. Isso também no não é tempo, verdade. Não foi o racismo. Abolir o foi racismo? racismo, perdão, a escravatura. Não, isso também não é verdade. Não é verdade? Não é verdade. Então, Aliás, qual a foi o primeira primeiro nação a abolir a escravatura foi em Veneza. Para começar. Isso, Veneza nem sequer é uma nação, é um microestado. Não é isso que está em questão. O que está em Nem é um questão microestado. a questão, a geografia Hoje em dia do não é, espaço. na altura era. Adorei meu tudo. Deus. Até amanhã, jovens. Desagradável.
extremamente desagradável, com o apoio da iServices, líder de mercado nos serviços de reparação de smartphones Samsung, Xiaomi, iPhones e outras marcas. Saiba mais em Xiaomi ou iServices.pt. Xiaomi? Vermelho ou vermelho? Não sei.